Olá pessoal, bom dia. Começando aqui mais um programa na Rádio Metropolitana de Piracicaba. Meu nome é Magno, sou da Sete Capital, gestor. Estamos aqui com o Samuel, né? E hoje temos também a participação da nossa amiga Tamara, né? Então hoje a gente vai estar abordando aí alguns temas bem bacanas aí a respeito de financiamento no geral, dívidas, enfim, né? Então, para apresentar aqui a nossa amiga, Tamara, eu conheci ela muitos anos atrás, em São Paulo, capital, né? Trabalhamos juntos, inclusive, uma pessoa incrível e tá aí, né? Voando, se formou em Direito, né? Se especializou, e uma pessoa que a gente tem um carinho imenso aí, né? Então, a gente vai estar abordando aqui alguns temas. Ela, como especialista, trabalha muito tempo nessa área, tem algumas especializações, ela vai trazer aí algumas situações bacanas aí pra gente, tá? Que na verdade é todo consumidor, né, Samuel? Isso. Todo consumidor passa aí por essas situações. Tem Né? nem como, né? Não tem. Tamara tá ouvindo a gente? Oi, tudo bem? Tudo bem? Como que você tá aí? Tô bem, e vocês, como estão? Tudo jóia. Tamara, seja bem-vinda aí, tá? Mais um programa. E você vai vir mais vezes, viu? Já está convidada Nossa, aí para já os estou próximos. dentro. Tá, então a gente vai estar abordando aí, Tamara, alguns temas. Você, como advogada hoje e especialista em direito bancário, vai trazer aí, tem uma bagagem imensa, né? Eu, pelo pouco que eu conheço ela, né, Tamara? Vai estar dando uma aula aí pra gente hoje. Então a gente vai estar. Vamos identificar, né, alguns Sim, direitos dos a gente consumidores. vai abordar alguns temas aí. Acredito que você vai passar uma visão bacana aí pra gente, tá? Samuel, tem algo aí Ok. pra poder abordar? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui então com a Tamara, o Magno, o Danilo aqui. Obrigado novamente aí Danilo, pela não oportunidade. agradeci o Danilo, né? Desculpa, Danilo. Imagina, bom dia a todos aí, bom dia e bom sábado a todos, bom final de semana, inclusive. Bom dia. Isso aí. Tamara, para a gente começar, gostaria de abordar o tema juros abusivos. Como a gente pode identificá-los? Olha, bacana. É, Começou com tudo já, hein, Tamara? Você queria aliviar, hein? Mas vamos lá. Não, ele já começou como? Como todo mundo já me pergunta aqui no escritório, né? Isso aí. Bom, a princípio é interessante nós identificarmos qual que é a modalidade do contrato que o cliente tem com a instituição financeira, né? Existem diversas modalidades de contrato, dentre eles CCB, CDC, leasing, alienação fiduciária. Existem várias modalidades de contrato de financiamento, então a primeira coisa que a gente tem que identificar realmente é a modalidade desse contrato, né? Sim. Verificar se o banco é um banco que ele está credenciado ao Banco Central do Brasil, porque nem todos os bancos estão, né? Tem algumas plataformas de bancos que não possuem essa certificação. E inicialmente também ver dentro do contrato de financiamento, muita gente possui esse contrato de financiamento. Dentro Sim. desse contrato de financiamento, fazer uma análise sobre as taxas de juros. É um pouco visível, meninos, essas taxas de juros, por quê? Porque a lei estipula que o correto é 1% ao mês e 12% ao ano, né? Essa é a estipulação legal. Então, é ideal que o cliente veja e tenha acesso às taxas que estão embutidas dentro do contrato de financiamento dele, né? Verificar ali se o percentual ele passa de 2%, já é extremamente abusivo ao Sim. mês. Tem que verificar o ano. Se é uma taxa, se for de 24 para cima, a gente já tem aí a identificação de uma abusividade, de uma cobrança em dobro. Então, são características que são essenciais ao contrato, todos os contratos bancários, de fácil identificação a olho nu, né? A gente consegue identificar a olho nu aí se existe o custo efetivo total, se o custo efetivo total está embutido nesse contrato, né? Tem que ver se tem um contrato, se tem o seguro prestamista, se Ó, tem uma cobrança de IOF em duplicado, porque às vezes acontece também. sim. Ver todas as questões de taxas, tarifas, se estão devidamente corretas, né? E o principal aqui é verificar se existe venda casada dentro de um contrato de financiamento. O que 90% dos contratos de financiamento tem.
essas Olha só. cláusulas de venda casada, né? É aquela famosa cláusulazinha, né? Se você Sim, não aderir à situação que eu estou te ofertando, você não consegue aquele bem. Ou seja, uma tomada de crédito, um empréstimo, um cartão de sim. crédito, um financiamento, seja qual modalidade for. Então, é bom analisar primeiramente essas questões, principalmente a questão da venda casada, porque muitos bancos, o que, que eles fazem? Eles entram com a seguradora junto no contrato. E o cliente, como assina a documentação do contrato de financiamento, Sim. então automaticamente ele está assinando um contrato de venda casada embutida dentro desse contrato, só que o cliente não tem ciência, né? Porque os Nossa. bancos não avisam. Assina Pois sem é. saber, né? No escuro. Exatamente. E aí começa a onerar demais o contrato de financiamento, é onde o cliente se depara com uma situação de conseguir ver mesmo que existe abusividade dentro dos contratos de financiamento. Entendi. Mas você passou um número alto pra gente, Tamara. Você vê que de 92% aí, onde existe a questão de venda casada. Lembrando que, assim, você como advogada, a questão da venda casada em si é intitulada como crime, né? Proibido. É É, proibido a no venda caso, né? casada, na verdade, ela não é estipulada como um crime, mas ela é uma cláusula imposta, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. Ah, olha E só. a gente pode pedir a qualquer tempo, a qualquer momento, a anulação dessa venda casada, né? A En- nulidade dela, por conta mesmo dessas questões aí que realmente onera demais o cliente, sem ele ter essa ciência. Mas é totalmente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor esse tipo de prática. Magno, eles não podem cobrar de forma nenhuma a venda casada, a não ser que o cliente tenha total ciência, ele Total saia dali com ciência. essa Ó. ciência e assine um termo de ciência, o que os bancos não fazem. É verdade. A gente tem esse documento aqui também na empresa, que é o termo mesmo de ciência, né? O termo de ciência é falando sobre tudo aquilo que ele está pagando ou que ele vai pagar. É um termo, o nome diz, né, Tamara? O termo de ciência. Então a É, gente, quando faz o contrato, a gente repassa isso aqui para o cliente também, para que ele assine sabendo os gastos que ele vai ter aí durante esse período. Isso é importantíssimo, né? Você vê. E assim, falando das maiores instituições, né, Bradesco, Itaú, grandes bancos, 90%, a maioria então faz isso, Tamara? São pouquíssimos bancos que não é cobrado juros aí, ou como que funciona essa questão? Você que tem essa vasta experiência aí. a questão dos juros, ela vai muito em conformidade com a instituição bancária, né? E também tem a questão, ela vai muito junto, né, com a questão do nome do cliente, né? Se o cliente tem um nome bom, uma pontuação de score boa, o contrato dele já sai automaticamente um contrato com um pouco menos de juros, porque ele é bem visto no mercado financeiro. Ah, então o nome também Então, influencia? influencia muito, viu, Magno? Influencia muito. Entendi. A questão do score, enfim. Isso. Olha Quanto só. maior a pontuação dele, quanto mais bonitinho o nome dele estiver, digamos assim, Sim, fica mais fácil dele obter um crédito com um percentual menor de juros. entendi, Isso é ó. fato mesmo, isso é E verdade. nesse caso, Tamara, até na questão de conseguir financiar sem entrada, né? Sim, exatamente. Muitos A gente clientes pega conseguem. muitos É mesmo, é clientes que, verdade. assim, o valor é 50 mil e consegue Sem sem entrada, entrada. Tamara. Até Até maior o mais, valor. sim, até mais. E acontece então, É, né? Aí entra nisso que você falou, né? Do nome ali, tá ok, né? isso. Realmente, se o nome do cliente estiver ok, né, estiver compatível com a análise e o critério da instituição financeira, ali é maravilhoso, porque ele já consegue até isenção de muitas taxas, inclusive, e Isso. tarifas dentro desse contrato, por conta de um nome bom. O nome bom realmente faz a É diferença. por isso que os clientes prezam muito, né? Então, pelo nome, né? Você fala, É, vai restringir o nome, o cara, não, então já não quero. é verdade. Por Não, conta no disso. meu nome não, né? Fala assim, o cliente já fala, não, no meu nome não, senão vai restringir todos os créditos que eu tenho na praça. Sim, sim, é isso aí, é verdade. Não só clientes, até os mais velhos, né? Eles sempre prezam isso, né? Sim, sim. Acaba falando, não consigo negociar dessa forma, meu nome vai restringir e eu nunca tive um nome sujo.
e nem quero. Ô, Tamara, Então, e a ele gente tem que falando tomar dessa muito questão, cuidado. um outro tópico aqui bem legal. Acredito que você vai poder ajudar a gente nessa questão. O seguro de crédito prestamista, no caso, ele entraria como uma venda casada ou como que seria? O Né? Ou seguro até mesmo explica prestamista, um pouquinho do que seria aí o prestamista, aí tem o seguro da dívida. Explica pra o gente como que seguro seria. prestamista é o seguro que o banco adora colocar ele como uma venda casada. Porque o seguro prestamista, o que, que ele vai fazer? Ele vai assegurar, fazendo com que aquele cliente ele possa ser, na verdade, abonado de algumas situações. Por Sim. exemplo, assim, o seguro prestamista, ele vem numa modalidade, numa forma de ajudar com relação aos parentes, caso o cliente que fez o financiamento venha a falecer, né? Então, o Hum, seguro prestamista tem que ver, claro, isso na cláusula. Nem todos os seguros prestamistas são iguais. sim. Mas a modalidade em geral do seguro prestamista, ele assegura a morte do contratante, ou seja, na morte do contratante, aquela pessoa que fez o financiamento vamos colocar assim, que fez um financiamento de um carro, a cobrança cessa por ali, o contrato é imediatamente cessado, né? Não passa para os herdeiros, os sucessores. Muitas vezes o seguro prestamista ele traz também segurança, entre aspas, né? Eu vou comentar dessa parte ainda. Ele traz uma segurança para aquele consumidor que fez o financiamento de um carro, porque muitas vezes ele assegura peças dentro do peças do carro, né? Câmbio, tem que ver clara a modalidade e Manutenção, né? também ajuda nas questões com relação ao próprio seguro do carro mesmo em si. Muitas vezes o seguro prestamista ele ajuda nessa questão do seguro do carro, ajuda na questão do desemprego. Às vezes tem uma Sim, o cara ele cláusulazinha ali no perdeu o emprego ali, né? O banco cobre umas 3, 4, 5 parcelas ali pro cara. isso. Bacana, Mas bacana. assim, a gente está falando aqui, a grosso modo, bem generalizado, né? Porque cada Sim. contrato é específico de uma forma, de um banco em conformidade com o histórico financeiro do cliente também. Ah, sim. E Entendi. assim, Tamara, voltando um pouquinho, cada contrato você falou que pode ser diferente. Então, se o titular da dívida morre, é quitado Sim, a dívida, mas isso vai de cada contrato. exatamente. Vai de acordo com o contrato que foi firmado e vai de acordo com o histórico de cada cliente. E pro Ah, sim. cliente entender isso aí, hein, Tamara? Me explica, hein? É difícil, hein, Ah, mulher? então, É, quando a gente faz a demonstração para o cliente do que ele vai pagar, do que está sendo embutido no contrato, em primeira mão, às vezes esses tipos de seguro prestamista, eles oneram o cliente em, no mínimo aí R$ 1.800, né? sim, 2.000, 2.800, é três alto. mil, 4.000. Depende também do valor do bem financiado. Só que acontece o seguinte: o cliente ele entende quando a gente fala, olha, na modalidade do seu contrato, se você vier a falecer, o carro é quitado automaticamente pela instituição financeira. Então, ele até entende, mas muitos clientes, eles relatam assim, Tamara, mas eu não pedi isso para o banco. Quem disse que eu quero isso? Eu tenho isso pelo meu próprio banco, outro Sim, banco onde ele é sim. É o que correntista. todo mundo fala, é verdade. Todo mundo fala, Tamara, mas eu não quero contratar, eu não contratei isso. Sim. Então, eles embutiram aí no meu contrato e, na verdade, eu não pedi isso. E acontece com muita, mas muita frequência mesmo. E lembrando que assim, não é obrigado, né? O cara ele tem que estar ciente, é isso, né? Da questão do seguro. Exatamente. Ele Ele- tem que ter a ciência. Ele não é obrigado a arcar com isso. No em- entanto, existe aquela emblemática, na verdade, né? é, O banco fez automaticamente ele pagar sob pena, sob condição, né? De conseguir o financiamento só se ele aderisse à cláusula do seguro prestamista, que é essa venda casada. entendi. Então, esse é o ponto que é complicado da gente combater aí, né? Sim, sim. É. Tem outra questão também aqui, a gente tá pegando muitos casos assim de financiamento. Geralmente a pessoa financiava
e o banco já pagava o IPVA, né? Agora, acho que o banco tá meio duro, viu, Tamara? Que o banco não tá Nossa, pagando é IPVA. verdade. A pergunta é obrigado, Tamara, o banco pagar o IPVA da moto, do carro? O cara, ele vai lá, financia e aí? Porque eu tive casos assim, eu já financiei moto e a moto pagaram o IPVA. E como que funciona, Naquela Tamara, essa situação, questão? né? É obrigado ou não? Não, o banco não. Agora, tem que se atentar sobre o IPVA, tem que se atentar a uma coisa, né? A um fato de que a loja na qual você comprou esse veículo, que foi a intermediadora entre o banco e você, né? Tô colocando você no modo de cliente, consumidor, tem que verificar se a loja não prometeu o pagamento do IPVA. Existe muito disso. Aí no caso seria no contrato, né? Essa promessa. Às vezes é de boca e Putz. eles não colocam no contrato. Quando eles Hum, não colocam no contrato, aí pro consumidor provar já é difícil. Então, tudo que foi conversado na loja, não só com o banco, tudo que foi conversado na loja tem na garagem ali, né? na Os garagem. famosos garageiros. Então, Tudo eles que foi fazem a mesma coisa com a entrada, conversado então. É, tem que ser especificado e escrito, até porque o consumidor não ficar lesado. Uhum. entendi. A gente tem grandes problemas em relação a isso, né? Porque, assim, eles falam, muitas das vezes, o contrato ele é Registrado registrado em em cartório. cartório, enfim, e aí o cliente dá um valor de entrada e muitas das vezes esse valor, né, Não é não é registrado, registrado não é nem e passado no contrato. sim, e aí como que funciona, Altamar? A maioria não é registrada em cartório, né? Lá atrás, então o erro ele começa lá atrás já, né? É, o erro já começa bem lá atrás mesmo, né? Nesses casos aí, a gente tem que parar para pensar no seguinte, né? Quando o cliente ele vai até o banco para que ele faça o contrato de financiamento, o banco tem que entender o que o banco não faz, mas o banco tem que entender a finalidade daquele cliente, né? Qual é Entendi. o motivo dele estar ali fazendo aquela questão. Com relação aos contratos, com relação aos contratos que são registrados em cartório, um contrato, por exemplo, com o banco, ele não tem um registro de cartório, né? Ele é assinado pelo próprio consumidor, assinado pelo banco ali, ele não tem nenhum tipo de registro. Agora, quando o consumidor vai fazer um contrato com a loja, porque existe dois contratos diferentes, às vezes a loja faz um contrato extra com o cliente. Sim, E aí tem que realmente pedir para a loja essa confirmação em cartório, essa assinatura, esse reconhecimento de firma, até porque para ele não ser lesionado, porque as lojas, infelizmente, são movidas à venda somente, né? Elas não especificam nada para o sim, consumidor. E o sim. consumidor, na emoção, achou o carro que É queria, isso, é na de um lado emoção. a emoção, do Por isso outro que a eles vêm razão. chorando depois, né? Na emoção. É bem isso. E Então, de assim, um lado a razão, outra a emoção. A É, gente tem que e assim, falar para o Tamara, cliente, olha, mais um pouquinho de razão. Eu é, sei que o carro é como você queria, dá para você aparentemente pagar o bem, sim. mas é Lembrando que o bem isso que financiamento é em acontece. 36, 48, 48, 60 vezes, né, 60 Tamara? vezes. Então, Então, Quanto assim, mais vezes, quanto maior o contrato, mais prolongado, mais juros esse contrato vai ter, sem dúvida nenhuma. sim, sim. e Tamara, em relação ao contrato, muitos clientes que nos procuram falam que o banco não disponibiliza uma cópia para eles. Tá certo isso? Como que a gente poderia É abordar verdade. dessa forma, sabe? É, nesses casos, realmente os bancos não têm enviado a segunda via do contrato. É muito difícil um banco enviar uma segunda via de um contrato. É muito Aham. difícil mesmo. Nesses casos, o que o consumidor pode fazer é o quê? Ele pode entrar com uma reclamação no gov.br, muita gente tem acesso ao gov.br hoje. Ele pode entrar com uma reclamação no gov.br e no consumidor.gov.br também. São dois sites distintos e ele pode pedir entrar com essa reclamação e fazer um pedido no próprio site relacionado que o banco não efetuou. A devolução, a entrega da segunda via.
Sim. né? Sim. Existe muito isso, sim. E isso é Existem comum, muitos. então, no caso, né? Essa questão do contrato aí do banco com o cliente é comum, então, né? É muito comum. E ele tem essa via administrativa na qual ele pode solicitar, também tem uma via judicial que é uma ação específica, caso a gente não consiga aí obter a segunda via do contrato, né? Mas esse é um caso extremo, geralmente na via administrativa já dá para resolver, porque é uma situação que, assim, como eu vou saber o que eu estou pagando, sendo que não é disponibilizado para mim esse tipo de É mais contrato? ou menos isso. É Isso. tipo, eu nem sei, né, o que eu tô pagando. Porque no É bem contrato é para isso. especificar as taxas, né, Tamara? Tudo que está sendo cobrado do Exatamente. cliente. Só que o que a gente sempre usa é o quê? O banco ele não passa para o cliente justamente pelas essas taxas cobradas indevidamente, né? Sim. Sim, porque o banco, o intuito dele, na verdade, é fazer negócios, é fazer com que aquele cliente não saia mais dali. Inclusive, quando você pede o contrato, o banco vai, o gerente pede para você assinar mais documentações com ele, fazer uma previdência privada, Uhum. enfim, alguns outros seguros, consórcio, para que você mantenha ali o relacionamento para que o gerente bata a meta. Sim, É, para Essa é a manter grande ativo, né? banco é verdade. venda, né? 100% venda, né? Vai Cem por empurrando Bradesco que uma cento. não me coisa, ouça. Mas empurra é. um, empurra dois, daqui a pouco o cliente fechou e foi tudo. Tudo com eles. Quando vê, já foi E tudo. falando aqui um exemplo, né? Eu tenho uma dívida, né, com o Santander, né? Porém eu entrei lá no Serasa e tinha um nome de um terceiro lá. Eu devo pagar ou me orientar antes? Como que funciona essa questão? Que ela é bem importante também, até dentro do financiamento. Às vezes o cara ele tá com dívida, né? E aí como que faz essa questão do Serasa? Inicialmente, assim, muitos clientes me perguntam também essa questão da Serasa. Questão da Serasa, como que funciona? Quando você tem acesso ao aplicativo da Serasa, a Serasa, ela vai, como você é um aplicativo só para o cliente, só para o consumidor, então, quando o cliente tem acesso ao aplicativo da Serasa, o que acontece? O cliente faz essa análise da abertura do aplicativo. E muitas vezes, dentro do aplicativo do cliente, está marcando lá propostas, negociações, acordos em aberto. Tudo que tiver nessa relação, Magno, não Sim. são dívidas. Os clientes costumam confundir Olha bastante. só, não é a dívida então? Não é a dívida. Olha, então é o que isso daí? Então, esses acordos são grande maioria, a gente nunca pode falar 100%, mas a grande maioria são dívidas prescritas, são dívidas que já perderam o prazo para serem cobradas. Com Entendi. dívidas com mais de 5 anos, na verdade, né? Mais de 5 anos, que aí possivelmente vai estar constando lá. Isso. Só que tem um outro segredo. Quando o cliente ele abre o aplicativo da Serasa e ele analisa dentro da aba, que a gente tem duas abas, né? Tem Sim. a aba da parte negativada, que é onde eu vou falar para vocês, e tem a outra parte que é de propostas, acordos e negociações. Essas propostas, acordos, negociações, ela é uma aba que só aparece pro cliente. Ela não é visível para nenhum tipo de estabelecimento, porque é uma relação do cliente com as lojas, os estabelecimentos no qual ele deve. Sim. Olha No só. caso é Né? Então, direto, né? Direto. Por isso que nesses os terceiros não casos, não conseguem. prejudica o cliente, não prejudica. Só que pelo fato de constar na Serasa, dentro do registro da Serasa, ele influencia de forma indireta no aumento de score desse cliente. Entendi. Você vê que né, não é brincadeira, né? É, E pelo e a índice outra, que a gente está hoje, depois após a pandemia, né? Sim. é. A taxa E de o juros, outro tudo subindo. lado é quando existe a negativação em si, que é onde está escrito na aba negativadas. Tudo que tiver escrito na aba negativadas realmente é um CPF que ele está com restrição. Agora, entrando um pouquinho na seara, o Magno, dessa questão das negociações com os credores, já Sim. que a gente iniciou essa conversa, eu posso dar uma palhinha, porque já faz Claro, com parte certeza. Já é da dívida, mulher. O consumidor abusividade. tá cheio de pergunta aqui, ó. Então, Pode soltar. tá, nessa questão aqui, a gente tem o costume também aqui de conversar com as pessoas
uma questão que é muito séria, na verdade, que são as negociações com os clientes, com os parceiros, com os credores, né? Quando a Sim. gente fala clientes são parceiros, eles viram credores e tudo em bola. Por quê? Vocês já viram ou vocês já tiveram esses casos de serem negativados ou chegar uma dívida na casa de vocês ou alguma cartinha escrito assim: Ipanema, Itapeva, FIDC, Credipar, Negresco. Já. Como que funciona isso daí? Já sim. Então, Eu tava devendo era pro banco, mas é pra... Como que funciona essa Uma questão? cobrança diferenciada É, aqui. outro nome. É duas dívidas agora. Ué, mas eu achei que eu só tinha uma dívida com o Bradesco, pô. Que é isso aqui? Como que funciona isso daí, Tamara? então, nesses casos aí, nós temos fundos de investimento que compram a dívida do credor original e essa dívida ela é repassada para o consumidor e o consumidor ele não tem acesso e ele não sabe que essa dívida foi vendida ou foi comprada. E olha só, quando a gente verifica essa situação, houve dentro desse contrato uma cessão de créditos. Sim. Essa cessão de créditos tira do credor original e a dívida passa para uma empresa, que é um fundo de investimento que vai cobrar. Sim. O Aquelas único- ligações, né? No caso, eles compram o contrato do Isso. banco, né? Isso, que são as ligações. O único problema disso tudo é que o consumidor não é avisado. Entendi. E isso é um E erro aí, também, então. Já é outro erro. então, é um outro erro. Quando o credor ele não é notificado, ele não é avisado, o credor não, né? O consumidor, no caso, o credor não Sim. comunica para o consumidor. Nós estamos diante de uma duplicidade de cobrança e de uma duplicidade de valores. Porque ele já tinha um valor no banco, agora mudou outro valor, agora é outro. Isso. Então, às vezes, ele pode pagar para o banco, que era o credor originário dele, e a empresa que comprou o crédito, ela pode cobrar. Como acontece muito o contrário. O cliente paga um boleto lá da Recovery, por exemplo, Sim. pagou um boleto da Recovery e ele chega no banco e a Recovery avisa, por exemplo, né? Tô dando um exemplo com uma Recovery Sim, aqui. sim. E aí a Recovery avisa que é um débito comprado, por exemplo, pelo Banco Itaú. Então, o que vai acontecer? Quando ela avisa, ainda assim o Banco Itaú pode ser que cobre esse cliente, porque a dívida, quando existe essa cessão de crédito, não existe uma prévia comunicação para o consumidor. Então, ele Olha. pode pagar um ou pode pagar outro. E Meu isso Deus. dá uma embaralhada ali, né? Porque pode ser que ele seja Mas cobrado assim, duas Tamara, vezes. e se ele pagar uma, por exemplo, pagou do credor, aí ficou a do terceiro. Pendente. Essa dívida ela fica pendente, ela vai influenciar no nome do cliente? Como que fica a situação daí? Sim, ela fica pendente ainda. Ela fica pendente Nossa. ainda. Então quer dizer, ele pagou e mesmo assim não Ainda tomou pra resolveu. cabeça ainda, mais uma. É. Nesse E é o caso. Não, pode falar, Tamara, quero te ouvir. Tá. É o mesmo caso quando existe algum consumidor, né? Como acontece muito aqui no escritório. O consumidor chega e fala assim para mim: Ah, mas era um débito de 10 mil, mas o banco me ofereceu um descontinho aqui de R$ 500. Eu fui lá e paguei. E aí, como que fica? Então, a gente está diante de um problema muito sério, que é o fato do cliente pagar um débito e ficar sobre esse débito um valor de saldo remanescente. Sim, sim. É um grandíssimo problema, porque quando o cliente não paga o valor integral da dívida, a própria instituição, o próprio banco não perdoou essa dívida do cliente. Então, automaticamente, esse cliente ele entra no rol dos maus pagadores dentro do Banco Central do Brasil, ele entra como prejuízo no Bacen. Sim. E aí, o que acontece? Dos dois lados péssimos para o consumidor. Primeiro, que ele jogou, no exemplo hipotético, os R$ 500 fora, né? Porque ele pagou um débito, enfim, achando que era um desconto legal.
e automaticamente, além dele ter pago esse débito, o que acontece? O banco vai colocar ele na lista A dos maus famosa pagadores. lista negra, né? O Bacen, enfim. Então, é o Bacen mesmo, e coloca ele ali como um prejuízo. Então, quando gera um prejuízo para o Banco Central do Brasil, todos os outros bancos são notificados dessa pendência que ficou em aberto. E que, na verdade, não ficou em aberto, porque o banco concedeu de livre e espontânea vontade uma promoção para o Sim, consumidor fazer o pagamento. Isso, mas nesse caso o consumidor foi sozinho, né? Sem sem orientação, alguma né? empresa, sem nada. Exatamente. É, Por isso. Tem como. complica. É muita coisa, hein, Tamara? Dá pra ficar um É, dia aqui, hein? nossa, é bastante coisa. Nesse caso, qual que é a melhor opção? O O melhor cliente caminho, né? estando com a dívida ali, qual que é o caminho que ele pode fazer aí? Né? Então, a princípio, a Eu tô falando melhor no geral, situação. tá? Financiamento de carro ou empréstimo pessoal. O cara tá com cartão lá, Tamara, 10, 15, 20 mil. Como que faz? Nesses casos, ou ele pode contratar um advogado de confiança dele, de preferência um advogado que é especialista no caso, né? Porque cada pessoa atua numa seara, ou ainda empresas com nome, empresas de recuperação de crédito, assessorias e soluções financeiras, mas desde que essa empresa esteja apta na Receita Federal, é uma empresa que já esteja com tudo ok no Reclame Aqui, uma empresa que tem nome no mercado, que não possui PROCON, não possui nenhum tipo de processo judicial, é super válido também. Tá? Então, ela pode procurar um advogado de confiança dela, inclusive antes de pagar esses débitos. É super interessante até, antes de pagar qualquer débito ou fazer qualquer negociação com qualquer credor, Sim, principalmente quando está protestado, o ideal é procurar realmente quem entenda para que solucione, ajude, mostre o caminho para o cliente, para que o cliente não entre em furada, né? Para o sim, Uma sim. cliente não fria, né? entrar numa roubada aí. Sim, até porque quando a gente fala de negociar a dívida, por exemplo, Tamara, a gente sabe que assim é um acordo e a proposta, na verdade, eu acredito que ela tem que ficar boa para ambos, né? Tanto para o banco quanto para o cliente. Eu acho que você como advogada, a gente como empresa, a gente também não tem o intuito de prejudicar o banco. Esse aqui não é o Sim. ponto principal, né? A gente sabe das taxas indevidas, dos valores que são cobrados de forma incorreta, mas o intuito não é prejudicar, a gente sabe disso. Né? Então, esse é um ponto principal também. Né? Tendo essa visão, Sim. né, Samuel? Sim. Isso aí. O intuito, na verdade, é o que a gente fala, né? A lei do superendividamento, ela justamente veio para colocar um equilíbrio contratual entre as partes, equilíbrio tanto quanto aos credores quanto aos devedores, Sim, né? Porque o banco, a gente enxerga ele como um mega enriquecido, né? sim, Enquanto o consumidor está mega endividado, o banco está mega enriquecido. sim. Chega Assim, na casa dos bilhões, né? A sim, o gente lucro estava fazendo as anual, Sim, consultas aqui, isso anual, né? anual. Anual. sim, Os bancos lucram aí acima de 10 bilhões por ano. É muita E coisa, as né? taxas só vêm aumentando, né? O banco tá bem na exatamente. fita. Ô, Tamara, e falando um pouquinho aprofundando a questão do financiamento, né? O financiamento de moto, carro, enfim. A questão da alienação fiduciária, até abordar também sobre a questão da entrega amigável. Isso eu acho que seria algo importante para você falar. Como que seria, por exemplo, essa entrega amigável que os bancos eles tanto falam? Né? Existe mesmo essa entrega amigável ou o cliente ainda ele fica com uma parte da dívida, né? Como que funcionaria essa questão? Essa questão da entrega amigável é bem complicada, porque a gente vê aí muitas pessoas na internet divulgando alguns serviços que eles não compactuam com a realidade, né? Sim, Então, assim, nós estamos diante de situações que todos os dias clientes chegam e falam: não consigo mais pagar o financiamento do meu carro. Então, eu vou fazer uma entrega amigável, tudo que eu paguei eu vou perder, porque o cliente vai perder,
na entrega amigável tudo que ele pagou. Se ele Sim. pagou 10, 20, metade, faltava Valor de 5, entrada, vai tudo Esquece. embora. vai tudo embora, vai tudo embora. Tá prejuízo, não? É um mega prejuízo. E aí o cliente fica nessa situação, né, de ter que devolver o bem. Ok, ele devolve o bem. Sim. Só que quando ele faz a devolução do bem, se tiver algum tipo de saldo remanescente estabelecido no contrato, em caso de devolução amigável, o banco ainda pode cobrar ele de um débito que está em aberto. Pode ser algumas taxas ou tarifas, porque, como eu falei, né, tudo depende do contrato, que está Sim. estipulado dentro do contrato. Sim. Mas a entrega amigável é só se aquele cliente estiver realmente numa situação assim, que não consegue pagar de forma nenhuma, e ele tem que estar realmente ciente de que vai perder o bem, tudo que deu de entrada, de O bem e a parcela. grana, né? Bem, a grana é extremamente sem saída, no caso, né? É Exatamente, que vai perder hoje, né, Tamara, tem vários meios de estar negociando com o banco, muitos caminhos, né? Então é Tem. difícil chegar nessa situação. A gente sempre preza muito e bate na tecla com o cliente. Pô, você está com dificuldade? Sente negociar com o banco. A gente consegue chegar num acordo que fique bom para os dois lados, né? A questão é os caminhos, né? Que eu acho que o consumidor não sabe, né, Tamara? A gente está falando aqui de vários pontos, mas a questão é o caminho. Como fazer, né? Eu acho que sim. interesse de pagar a dívida todo mundo tem. Mas quais são os caminhos reais, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Né? Falando um pouquinho sobre essa questão da alienação mesmo, fiduciária, essa questão, como que funcionaria, Tamara, essa questão? Porque você comprou a moto ou o carro, automaticamente ele não é seu, né? Você comprou, mas não é seu. Ele não é seu, ele ainda é do Enfim, banco. Essa ele é é do a alienação banco. fiduciária. E aí, como que Isso. funciona essa questão, essa alienação fiduciária? Né? Nos termos bancários, jurídicos, como que é essa questão? Então, a alienação fiduciária é aquela situação na qual vem no gravame mesmo do carro, que o carro está, ou a moto, ou o caminhão, está alienado àquela situação, né? Sim. A alienação A instituição, né? fiduciária é o fato do banco ainda ser o proprietário do carro, embora a posse esteja com o adquirente, né? Entendi. Então, assim, essa questão da alienação fiduciária, ela vai permanecer até a finalização do pagamento de todas as parcelas, Isso. que é onde o proprietário do bem, na verdade, né, ele se torna proprietário quando ele compra, só que é alienado ao banco. Essa alienação fiduciária, ela ocorre até a última parcela, ou seja, a quitação do bem. Até a última, o banco não larga, até a última. Até a última. Até a última, aí Ela vai depois até o fim do... é Ela feito vai a- caminhar até o fim do parcelamento aí do financiamento com o cliente. Isso, aí depois é Meu feito a Deus. baixa no gravame, né, para transferir. Isso, o nome feito do abaixo cliente. do gravame. Aí perfeito. realmente sim a dívida, o carro é seu, o bem é seu. Aí finalmente o carro é do consumidor. Até porque essa questão da alienação também que você explicou pra gente, entra também como a questão da inadimplência ou do cliente que não pagou, enfim. Até mesmo para que o banco possa mover uma ação judicial de busca e apreensão, enfim, né? Aí tem essa questão também. Eu acho que por conta disso também, né, Tamara? Ele amarra ali o cliente, né? E uma Sim. pergunta que eu quero abordar aqui com você, bem interessante. O cara, ele comprou um carro, Tamara, ele financiou esse carro em 48 vezes. Ele não pagou esse carro, né? Atrasou algumas parcelas. O que acontece? O banco, ele pode pegar os bens desse cliente? Penhorar, no caso, né? Penhorar, que seja, Tamara. O cara tem outro carro lá, eu vou lá e pego o bem desse cara. Isso ocorre? Como que seria? Perguntinha bem específica, Então, né? é uma pergunta capciosa. Não, é porque o cliente tem muito medo disso, viu, Tamara? Ele vem aqui e fala, nossa, mas vai pegar minha televisão? Então, funciona assim, né? Quando o consumidor ele está com bem e ele não fez o pagamento do bem, ele atrasou, né? A primeira medida que o banco entra, isso é aproximadamente com 3 parcelas, 4 parcelas em atraso. De novo, nada é regra. Isso Nada é vai em regra. conformidade- Isso, ó, foi bom você não frisar existe. isso daí, viu? Nada é regra. não O é uma banco ele regra, pode isso- mover uma busca em um dia, bem dizer, né?
pode. Com um dia de atraso, ele já pode. É um Já pouco pode. difícil. Tá dentro do contrato. Porque quando o cliente atrasa um dia, 2 dias, 5 dias, aí já começam a correr os juros de mora, Sim. né? Os juros de mora. Então, assim, a gente tem que pensar que pode ser que automaticamente entre sim com busca e apreensão, como pode demorar aí 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, não sabemos. É verdade. É relativo isso, né? É bem relativo. É É o relativo. banco, na verdade, que vai definir aí um prazo para a entrada da busca e apreensão. Sim. Entrou com busca e apreensão, ele vai fazer a citação, vai apresentar o descritivo memorial de cálculos, né? Vai apresentar ao juiz os valores do contrato, e aí o cliente ele tem 5 dias para purgação de mora, ou seja, efetuar Pagar o pagamento tudo. integral, Da dívida. Entendi. Pagar tudo. efetuar o pagamento integral da dívida, que é a purgação da mora, ou ele tem 15 dias para abrir uma defesa com base nessa ação de busca e apreensão. Olha, essas são informações importantes, Tamara, sabe por quê? Porque a gente pega alguns casos aqui de até algumas empresas. Essas empresas até terceirizadas que entram em contato com o cliente a fim de refinanciar a dívida, a fim de negociar. E o que acontece? A gente já viu casos aqui da própria financeira se passar por um oficial de justiça, por exemplo, e a própria financeira mover a busca e apreensão, fazer tudo. Então, assim, eu estou falando isso que é importante. Isso aqui é utilidade pública. A gente está chegando aí na Europa, a audiência aqui. Então, assim, são informações que todo consumidor precisa saber. Até mesmo na questão de busca e apreensão, a pessoa ela precisa se apresentar, né, Tamara? No caso, como um oficial, ter ali o contrafé, né? Tem todo um Isso. procedimento, né? Tem todo um protocolo, né, Tamara? Para poder fazer isso. O consumidor tem que ficar bem atento nessas questões, porque realmente tudo que você citou aí, Magno, acontece mesmo. E, assim, muitos casos de clientes que perderam o bem para banco mesmo, olheiro do banco, Sim, né? sim, os localizadores, né? Isso, vai e pega o bem. O certo é você ser citado por um oficial de justiça que vai te dar essa contrafé, vai te dar a cópia da decisão judicial na qual foi proferido a busca do bem, né? A busca e apreensão do bem. E tudo isso até para que ele se defenda também. Então, quando isso acontece, aí o cliente já tem que acionar um advogado logo de cara, porque ele vai ter que se defender. A não ser que ele tenha o dinheiro para efetuar o pagamento em 5 dias, que é a purgação da mora, mas é o pagamento integral de todas as parcelas em aberto. Não é da dívida que está em aberto, não é de 1, 2, 3 Tudo. parcelas. Sim. É o pagamento integral que faz a liberação do bem. Então, assim, Tamara, o banco ele precisa comunicar ao cliente sobre a busca e apreensão, né? Aquela cartinha que chega na casa, precisa ter. A comunicação em si, ele dificilmente vai fazer. Quando já gera busca e apreensão, já é a citação do oficial de justiça direto. Sim. E no caso, uma busca e apreensão em segredo de justiça, como que funcionaria? Porque a gente sabe que hoje, não sei se a maioria, mas uma boa parte dos bancos, eles movem essa ação em segredo de justiça. Ultimamente tem movido muito. Tem, né? e aí eles como que o colocam cliente se algumas defende ações. disso? Fala, meu Deus, o cara apareceu aqui e agora? Né? Quando é casos de segredo de justiça, o que acontece? Nenhum processo, na verdade, pode ser feito sem ampla defesa e contraditório, né? Já diz o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, Olha. nenhum tipo de processo pode correr contra o cliente sem que o consumidor ou o cliente, sem que ele seja citado e possa apresentar uma defesa. Mesmo em casos que existam essas questões relacionadas à busca e apreensão, quando ela é feita de forma sigilosa, segredo de justiça, ainda assim, o processo ele só tem validação a partir do momento que a outra parte foi citada. Se não for citada pelos meios Legais. mais fáceis, Sim. e aí a gente parte para uma modalidade de citação, que é a citação por edital.
A citação por edital é aquela citação que ela vai para o edital, né, do fórum, enfim, ela fica ali, e aí ela é válida, ela tem validade mesmo se o cliente não assinar nada. Entendi. Então é muita coisa, né, Tamara? Nossa, é muita coisa que Meu engloba Deus, como o coisa. cliente vai decorar isso aí? Não tem como, Precisa né? de um especialista mesmo, né? Precisa de um especialista para orientar a forma correta, né? Sim, sim. Lembrando que a Tamara ela tem escritório em São Paulo, né? Trabalha com isso já há um tempo, se formou. Agora tá fazendo, acho que especialidade também, né, Tamara, em direito bancário, tá fazendo estudando, né? Se Sim, aprofundando sim. mais. Mas é isso, gente. São informações aí importantes. A gente abordou aqui alguns temas para vocês verem o tanto de informação onde o cliente ele pode ser lesado ali Sim, através de um contrato, Tem né? muito mais coisa, né? Tem muito mais coisa. Tem Então, muito mais assim, coisa. a Tamara, a gente queria primeiro te agradecer, né, por essa pauta, por você estar aqui com a gente, né, participando aí do podcast. Agradecer o Samuel, a todos os telespectadores aí. A Tamara, ela tá vindo aqui para Piracicaba, viu, Dan? Diz É ela que quer te verdade. conhecer. Vou interromper aqui então, Olha Tamara. lá, Você ela tem disse, tem que falar ao vivo agora. você tem que vir aqui então, primeiro tomar um suco do seu Madeu. Boa! Ó. Isso é verdade. Depois tem um bolo aqui, né? É Todo verdade, sábado, é aqui lei sempre aqui. tem bolo, é. Todo sábado de manhã é lei. Tem bolo aqui, tem cafezinho nessa mão. Amendoim. Amendoim. Dos bons, hein? Tem bala. Olha, aí Fala eu pra ela vou, que ela tá em hein? Piracicaba, Dan. Tá em Aqui em Piracicaba. Piracicaba, se você falar, eu gosto de pamonha, curau, a gente ajeita também pra você, viu? Fique tranquila. Então, Tamara, Vou passar uma listinha aí do que é bom. Tá bom. a Tamara, eu tenho o maior orgulho de poder apresentar ela aqui. Ela vai estar com a gente em outros programas, outras apresentações. É uma pessoa que tem um conteúdo imenso, né, no direito bancário mesmo. E é algo que ela gosta de fazer, é algo que ela se especializou. Né? Então, assim, parabéns, Tamara, pela sua dedicação, tá? Por tudo aí que você vem fazendo, pelo seu trabalho, pela nossa parceria, né? A gente já se conhece há anos, trabalhamos juntos e hoje é legal ver aí o seu crescimento, né? E podendo dar essa ajuda, né, para os consumidores, pessoas aí que estão vindo, deixa a sua dúvida, né? E tem o nosso contato aqui também, ó, 19993256886. A gente atende aí de segunda a sábado. Entre em contato com a gente. Tamara, queria te agradecer mais uma vez, tá bom? Muito obrigado Eu aí que te pela sua agradeço. participação, tá? E deixo aberto aí para você poder agradecer aos ouvintes, ao pessoal que está escutando a gente aí. Eu que agradeço pela oportunidade. Magno, você é incrível. A gente já se conhece aí há bastante tempo, né? Diria que uns quase 10 anos já. A jornada é longa. A jornada é longa. E muito obrigada pelo espaço. É bom a gente trazer sempre esclarecimento para os consumidores com assuntos relacionados principalmente a banco, que é uma informação muito obscura por parte do banco, Sim, né? muito, Então, nossa. a gente precisa conscientizar os consumidores do que eles estão pagando, como eles podem procurar os seus direitos, se tiverem sido lesionados. E aí eu vou te dar uma dica aqui de uma Pauta. próxima reuniãozinha nossa. E vamos falar de Pix, fraude no Pix? Oh, bom demais, hein? Pix é economia financeira, tudo envolve aqui também. Até para abordar um pouquinho dessa questão do Pix, eu li uma matéria aí que as fraudes foram lá em cima, né? Relacionada a essa questão de Pix. De certa forma que ajudou muita gente. Teve muita gente aí que, né? Eu fui um deles, viu? Clonaram meu WhatsApp. Nossa! Fui pro buraco. Meus amigos tudo fizeram Pix. Não, em questão do Pix, Nossa. na verdade, até os bancos ainda tiveram lucro, né? Sim. Mesmo com o Pix. Mesmo com os Pix, Teve é uma verdade. taxa muito alta, uma porcentagem muito alta de lucro ainda. Mas, esse é um tema bacana aí pra gente poder abordar também, viu, Tamara? Então deixa essa pauta aí já no forno. É isso aí. Ela já está prontíssima para a gente conversar sobre isso. Bacana. Tamara, então, mais uma vez, obrigado aí, tá? Tudo de bom pra você. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado, Samuel, Dan, pela oportunidade mais uma vez aí, a Rádio Metropolitana aqui de Piracicaba. Desejo a todos aí um ótimo final de semana, gente. Muito obrigado. Isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tamara. Valeu. Tchau.
As parcelas do seu carro, moto ou caminhão estão atrasadas? Não aguenta mais receber ligações de cobranças do banco? Ameaças de busca e apreensão? Não perca tempo! A Sete Capital é a maior empresa de redução de dívidas do Brasil. Mais de 19 anos no mercado, trabalhando com negociação amigável e direto com o banco, podendo reduzir sua dívida em até 80%. Parcelas em dia ou em atraso? Ligue 7 Capital 19 99325 6886 19 99325 6886. 7 Capital. Aqui a sua dívida tem solução.